Essa coisa da morte, ela sempre pauta, né, nos meus coisas que eu escrevo e tal. E hoje, na hora que eu vim para cá, eu ia pensando numa coisa. Também não há nenhuma novidade nisso que eu vou te falar, não, mas é interessante, eu acho, assim, pensar sobre... A morte é uma pauta, eu gosto de pensar sobre isso, sobre essa finitude, né, que perpassa... Mas olha que coisa terrível, mas me interessa, mas eu acho que isso vai virar um poema ainda e tal, mas sabendo que eu ia vir conversar com você aqui, falar sobre arte, sobre essas coisas, e eu acho que a morte está envolvida nesses processos também, né? Porque se a gente fosse Deus, não ia fazer coisa nenhuma, né? Nós só fazemos porque nós somos mortais, não é? É verdade, é verdade. É verdade. Os deuses... E essa é a nossa grande vingança com eles, não é? Essa é a nossa grande vingança. Nós não somos eternos, mas nós somos foda. A gente esperneia, né? É, a gente acha saídas para essa nossa finitude, né? E tal. Pelo menos acha que acha. Eu já ia falar, esquecer de falar a frase. É o seguinte, nós só estamos prontos ao morrer. Inclusive, eu vou mudar quando eu vou falar. O Lambandrin falava, e eu achava essa frase dele maravilhosa, que o sujeito tinha fugido do combinado. Né? Morrer era fugir do combinado. Eu sempre achei essa frase maravilhosa, né? Divertido. Escapar, alguma coisa assim, escapar, fugir, escapar fora do combinado e tal. E hoje, sabendo que ia conversar com você sobre arte, sobre essas coisas, me deu a ideia de que é só morto que nós estamos prontos. Cara, tem uma frase de uma música que eu também não lembro de quem que é, desse pessoal aí, década de 60, 70, e era sobre a resistência à Revolução de 64. De um compositor, só que eu não me lembro, que ele fala assim: você me prende vivo e eu escapo morto. Ah, é maravilhoso. Você lembra disso? Claro, quando o muro separa uma ponte. Paulo César Pinheiro. O Paulo César, velho Paulo César Pinheiro. Paulo César Pinheiro. Você me prende vivo, eu escapo morto, de repente olha eu de novo. Exatamente. E eu penso nessa frase em outros sentidos, né? Uhum. Que a nossa forma, a arte é meio que a forma de você escapar morto também. É, claro. Eu talvez escapar vivo também, né? Esse trem tá ficando muito mórbido. Tá, não é? Escapar vivo, né? não é? Para Escapar isso. vivo também. É como diz o outro, já que é para citar, lembrando dessa sua turma maravilhosa, dos músicos e tal, dos compositores, que é Pedro Luiz, mas paga vivo. Se o sujeito cagou, pisou na bola, tem que pagar. Sou a favor da pena de vida. Ele faz uma música brincando sobre isso, é muito legal. Ele fala que sou a favor da pena de vida. Se o sujeito cagou, pisou na bola, tem que pagar aqui. Ele não tem que pagar morto, ele tem que pagar por aqui. Então ele faz essa brincadeira com essa coisa. Mas enfim. Então vamos ler uns poeminhas? Mas vamos. Então vou começar com essa existência, que é quase o primeiro do livro, que eu gosto muito. A gente estava falando dessa coisa da morte, né? E eu gosto dessa coisa acertada, é quase uma pretensão de que assim, não tem erro, sabe? Não tem erro. Ninguém vai me falar, não tem erro. Não tem erro, como se o poema não... Como se a poesia não tivesse erro, né? Mas essa minha pretensão, essa ideia da ideia acabada, pronta, quase matemática, sabe? Mas olha só, por exemplo, existência. Amores eu acumulo no espaço que há entre o útero e o túmulo. Exatamente. Não é? Olha que coisa legal. Você tinha acabado de lançar o livro. Você lançou ele, eu acho que foi lá... 2012, no Café numa Book. Sexta-feira. Isso, numa terça-feira. Na quarta ou na quinta, eu recebi um e-mail de um amigo meu com essa ilustração em preto e branco e esse poema. Uhum. E eu tinha lido o livro e falei assim, cara, ele nem sabe de quem que é esse poema e essa ilustração e já estava na roda, cara. É muito legal. Internet é uma loucura, né? E porque essa coisa acaba... E aí o dono, não há mais dono, né? Essa coisa que compartilha... Aí eu dei um livro de presente para ele. Sensacional. Então, eu gosto muito esse aqui tem uma história maravilhosa. A Alice Ruiz, que foi casada com o Leminski, ela veio aqui, eu não perco uma oficina de literatura, né? A gente nunca está pronto mesmo, graças a Deus. Então, a gente vai participando dessas coisas que acontecem na cidade, que tem sido cada vez mais legal, né? A Fabíola lá agora com a Flip, a cidade tem bombado nessas coisas literárias e tal. Mas enfim, a Alice Ruiz veio lá na biblioteca Luiz Bessa, Infanto Juvenil, que fica ali onde era a Alfafiche e tal. E ela veio e declamou poesias, fez uma palestra dela sobre poesia, sobre a relação dela com Leminski, né, sobre o amor dela pelos haikais e tal, e fez falou vários haikais. Na hora que fui pegar meu livro, levar para ela autografar, eu falei, olha, você falou tantos, eu queria falar um, né? Ela falou, nossa, que ótimo, ela é uma figura muito... receptiva. Extremamente divertida e tal. Aí eu falei esse aqui para ela, que é quase um haikai, mas enfim,
Parece um haikai. Camaleão, quando encontra o arco-íris, furta a cor. Aí a Alice vira e fala assim, mas esse eu queria ter escrito. Eu falei, não, repete. Repete. Repete, né? Que ótimo. Camaleão, quando encontra o arco-íris, furta a cor. Tem uma história bacana com esse poema, que o velho Arnaldo Godoy, que é cego, né? Que é cego, mas que vê coisas. No dia que eu li esse poema para ele, ele falou, ou prisma, né, Rômulo? É evidente que a emenda, eu prefiro manter o furta-cor, claro, mas a ideia dele é muito boa, né? Prisma e tal. Mas esse foi um dos que esse é um que eu gosto muito, muito, muito. Esse outro que eu vou falar que não está no livro, mas é um que eu gosto também profundamente. Esse eu gosto muito. Também. Então é assim. Do parto em diante, todo mundo é retirante. E depois você tem que pôr na roda, que nós vamos pôr aqui também. A ilustração, uma ilustração que você fez dele, que é bem legal. Bacana. Também. Para a meninada tem esse que eu acho, quando eu declamo esse poema, que a meninada morre de rir. Chama Moderninha. Ela saca Nietzsche, Sartre e o tal, mas anda meio triste com o mundo real. Postou foto no Orkut, está se achando a tal. Diz que sexo é bom lá no mundo virtual. E só me chamou para sair porque o PC deu um pau. Então essa coisa da síntese do humor, ela está muito na minha poesia, está muito posta. Essa aqui eu acho muito boa. Porque essa tem a ver, assim, com... Vou lhe mostrar. Sabe aquela coisa de que santo de casa não faz milagres? Né? Todo mundo já... Né? Essas coisas. Sempre na sua, santo de casa faz milagre. Do outro lado da rua. Ótimo. Então são essas coisas. Esse aqui é quase biografia, né? Que esse aqui podia estar na lápide, né? Por exemplo. Depois que estiver pronto. Desde menino, rabiscou a sua sina. Viver de riscos. E é bom, eu gosto dessa. É bom, cara. É bom nesse sentido essa coisa curta. Eu acho assim, não tem... Eu corro risco muito pouco de errar escrevendo pouco. E aí eu acho que, assim, eu gosto dessa ideia, sabe assim, uma navalha, uma coisa seca. Mas eu não acho que você escreve curto para não errar. É porque você já diz muito, né, cara? Porque não é questão de errar. É porque a partir do momento que você escreve mais, me corrija se você não concorda comigo, né? Se você não concorda. A partir do momento que você escreve mais, você abrange menos. Você vai estreitando o raciocínio, que é o que a maioria das pessoas gostam. Né? A maioria das pessoas gosta da coisa mais explicada, né? As pessoas, a grande maioria das pessoas não curtem muito pensar, né? Tem a opção, né, de pensar várias coisas por causa de poucas palavras. Eu acho que ele deixa Enquanto aberto. Você deixa a coisa aberta. É verdade. A abrangência é maior. Há uma pretensão não é em mim. Do erro, é questão de abranger mesmo, né? Há uma pretensão, assim, quando eu escrevo, de achar que as pessoas... Eu tenho isso mesmo, isso é incorrigível em mim. De que o que eu penso, assim, que eu quero transmitir com isso, eu quero acertar o sujeito com isso aqui. É como se fosse uma faca, né? Enfiar essa faca... Mas como essa faca não é mais minha, né? Na hora que é pronunciado, na hora que é lido, pode achar que é um punhal, uma machadinha, pode mudar que isso. Seja né? a faca, agora você não sabe onde é que acerta. É verdade. Adorei. É verdade. Você acerta, mas você não sabe aonde, né? Nem como. Né? Cara, muito obrigado. É isso. Tem mais alguma coisa? Tem mais uma só. Fala. Tem um poema maravilhoso. Eu queria declamar um poema. Fala. Que eu gosto, que eu acho que ele... Não, é de um grego chamado Nikos Kazantzakis. Esse poema eu ando declamando ele nos saraus por aí e tal. Geralmente é só a porta de entrada, né? Eu gosto de declamar ele, porque ele também tem uma estrutura nele que fala muito sobre essa coisa que a gente comentou muito aqui, sobre a vida e sobre a morte, né? E sobre essa pretensão de entender essas coisas. O Nikos, que era um católico, ele sai pelo mundo, conheceu o budismo, atravessou mares, procurando verdades. E essa é a introdução dele de um livro que chama Ascese, e que eu gosto muito. Viemos de um abismo de trevas, findamos num abismo de trevas. Ao intervalo de luz entre um e outro, damos o nome de vida. Tão logo nascemos, principia o retorno. Partida e volta são simultâneos, morremos a cada instante. Por isso, alguns proclamaram que o escopo da vida é a morte. Todavia, tão logo nascemos, principia o esforço de criar.
de tramar, de fazer da matéria a vida. A cada instante nascemos. Por isso, outros proclamaram que o escopo da vida efêmera é a imortalidade. Nos transitórios corpos vivos lutam duas correntes. A primeira ascendente, rumo... Não, a primeira descendente. Não, a primeira ascendente, rumo à síntese, à vida, à imortalidade. A segunda descendente, rumo à dissolução, à matéria, à morte. De começo, a vida surpreende. Ela parece uma reação ilegítima, desnaturada e efêmera às trevas das fontes eternas. Mas quando nos aprofundamos, percebemos que a vida é o próprio curso, sem princípio e nem fim do universo. Se assim não fosse, de onde vem a força sobre-humana que nos lança do incriado ao criado e impele plantas, animais, homens à vida? As duas correntes antagônicas são, pois, sagradas. Cabe-nos ascender a uma ideia que articule e harmonize esses dois prodigiosos impulsos, sem princípio e nem fim, e com eles regular o nosso pensamento e a nossa ação. Cara, Nikos Kazantzakis. parabéns. Muito obrigado. Maravilha.